Se a gente lê na própria Bíblia, a gente tem, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá pegando aí na câmera aí? Tá. Sim. A gente tem aqui, ó. Deuteronômio 32:2 vai falar o seguinte, ó. O Senhor veio de Sinai e subiu de Seir, né? Resplandeceu desde o monte Parã e veio com miríade de santo à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Esse Senhor aqui é o Yarvá e o de Revavirê. Quando você lê Juízes 5:4-5, ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde o campo de Edom, a terra tremeu e os céus gotejaram. Sim, as nuvens gotejaram água. Abacuque 3:3. Deus veio de Temã, que é a mesma região ali, tá, galera? A região ali perto da Península do Sinai, de Edom, toda aquela região. Deus veio de Temã, e o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Êxodo 19:18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia com fumaça de fornalha, e todo o monte tremia. O que isso significa? Isso significa que dentro do politeísmo antigo, o Yarvá, que é o famoso Javé, né? Tem até os testemunhos de Jeová, né? Deus, né? Que é o Yarvá. Ele parece que ele veio de uma tribo do sul, né? De um culto do sul, culto sulista. E que ele veio substituir depois o culto a El. Tanto que tem uma passagem muito curiosa que não era conhecido pelos judeus de Elefantina, que é, por exemplo, a passagem ali que a gente fala de Moisés, né? Que a gente fala ali da lei mosaica. Não existia isso no conceito ali dos judeus de Elefantina. Então, o que a gente vai saber aqui? Ó? Quando a gente tá pegando aí o touro sendo destruído e o Deus falando com Moisés no monte, existe aqui uma substituição do Deus antigo pelo Deus novo. E aí você vê que legal, que bacana, quando você lê o texto no hebraico, né? Quando você lê no hebraico, quando você entende a interpretação correta, você vai ver, por exemplo, aqui, ó. Em Números 23:22 diz assim, ó. Deus, ele, não é o Deus Yarvá, ele os tirou do Egito. Seus grandes chifres são como os do boi selvagem. Ué, Deus, ele, não era Deus Yarvá, sendo comparado com bois selvagens, tendo grande chifre? Que isso, rapaz? Já existia corno naquela época? Não era isso, obviamente, né, galera? E aí, a gente vê que em Êxodo 32, quando vai falar dessa questão da construção do touro, que você vê o sumo sacerdote construindo ali, que era o Arão, ele não questiona, ele não se impõe contra o povo. O povo fala assim, vamos fazer aqui uma estátua, adorar nosso Deus. Aí é dito aqui, né, em 32:4. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Só que quando a gente vai ver a palavra no hebraico, é Elohei-Kar, Elohei-Har, que seria uma espécie de plural de El. E aí por isso que fica deuses. Então o que está falando aqui, ele ressoa muito bem com o que é dito em Números 23:22. Que o Deus ali, a qual que estava representando o bezerro de ouro, era justamente o Deus El, e não o Deus Yarvá. Então nós temos aqui uma substituição de culto, uma substituição de mito. Tanto que, quando Moisés desce, né? Quando Moisés desce, ele, em Êxodo 32:39, reparem que é o mesmo capítulo, vai falar o seguinte, ó. Aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Tomou o bezerro que tinha feito, queimou-o no fogo, moendo-o, até que tornou em pó, os aspargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Depois disso aqui ele mata 3.000 homens, tá? 3.000 homens
morrem ali. Os irmãos morrem, tudo isso. E quando a gente vai olhar a arqueologia... Só pra gente deixar aqui, porque a gente tinha feito um combinado de time aqui, né? Pode seguir? Pode. E Acho se você que quiser... essa linha de raciocínio tá perfeita. Sim, Beleza? sim. Então, assim, porque deu tempo, a hora que você quiser falar, então Não, você pode falar. seguir, porque eu acho que Só pra gente tá bem concluir o legal. raciocínio, então, e seguir, então, né? Não tô tendo a regra, Libera pra aí, galera libera, falar, libera. que tem Tranquilo. a regra e não seguiu. Não, tranquilo. E aí, quando a gente vai pra arqueologia... Pô, teu time é forte aqui, cara. Quando a gente vai aqui para arqueologia, a gente encontra os achados de Kutlet Ajirud. E nesse achado de Kutlet Ajirud, a gente vê que a representação de Yarvá, não de El, é uma representação bovina. Só que tem um detalhe. Em Kutlet Ajirud, ele está sendo representado casado. Ué, Deus casa? Deus tem esposa? E é dito o seguinte nesse achado arqueológico. Eu vos abençoo por Yahvé de Samaria e por sua Asherá. Só que Asherá era consorte de El, e não de Yarvá, de Yud, Reva, Virê, do tetagrama, do Javé. Então isso significa que nós temos mais uma evidência, dessa vez arqueológica, não de análise interna do texto, de que houve uma substituição, um sincretismo religioso. E aí, galera, para fechar com pá de cal nessa questão, nós temos no ciclo de Baal, tá? Que é o KTU 1, né? E nesse KTU, que é do ciclo de Baal, que vai estar na estela de Rais Shanra, o touro El. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Que aqui tem ele com chifre, que aqui tá escuro. Não dá pra ver. Aqui, ó. Assim que a gente vê. Acho que na câmera não vai conseguir pegar, não, hein? E aí o que acontece? Nesse achado arqueológico, na câmera não vai pegar, tá escuro. Nesse achado arqueológico, galera, é mostrado... Quer ver aqui, ó? Sim. Mas pode falar aí. É mostrado o El, nesse achado arqueológico, com os chifres, com uma representação bovina. E existem outros locais, templos, etc., que têm representações taurinas. Então, ele era o deus touro, que é substituído no sincretismo religioso após o exílio babilônico e a conquista persa, e também durante o período helenístico, né? Que aí na tradução do que está escrito lá vai dizer o seguinte: El, o pai dos anos, o venerável, touro El, o santo. Então, o deus El era um touro. Então, nisso, o que nós podemos identificar é que houve uma substituição de um politeísmo, tá? Ali de Ugarite, do panteão cananita, para uma monolatria, e que depois virou um monoteísmo trinitário, ali já com os gregos entrando, com os romanos entrando, que aí foi substituindo. Então, quando a gente estuda a origem arqueológica de Yarvá, de Javé, dos deuses, a gente descobre que existe toda uma construção onde esses deuses não existiam antes do exílio babilônico, né? Ali não existia essa função. Se você for pegar 1000 anos antes da Era Comum, esses deuses nem mencionados eram. E aí você vai ver que todos eles foram fabricados a partir de derivações de cultos antigos, de outras lendas, de outros contos. E aí eu virei ateu de ver, né? Nisso aí.